A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Olá, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar. Uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Muito boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Vamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre treinamento para a felicidade. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail. O Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos, nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus, inseridos nelas mesmas. Sabedoria traduz-se na capacidade de reconhecer ou na habilidade de ver a totalidade da vida em seu completo equilíbrio. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre treinamento para a felicidade. Ser limpo de coração, que implica não manter dentro de si remorso por condutas que considera deploráveis, pois o maior juiz de todos os tempos somos nós mesmos, a nossa consciência. Nós já falamos aqui outras vezes, e é incontestável, nosso maior juiz, aquele que julga mesmo, é a nossa consciência, não? Quando você comete qualquer equívoco, a consciência te fala no momento exato. Muitos relevam, mas ela te cobra instantaneamente. E remorso é algo muito triste, né? São pessoas que sofrem, entram num estado depressivo, exatamente, por não ter um coração limpo. Assim, examinar o próprio ato, assinalando as faltas que não deve repetir, afastando condutas de que se possa arrepender-se logo depois ou mesmo mais tarde. Então nós temos condições de mudar. Não maltratar os companheiros, não ofender os irmãos em Cristo, que são os que nos cercam. Quando Jesus diz: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Ou seja, toda a humanidade. Se ele é um livro aberto a qualquer questionamento, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Isso é muito importante, né? Muitos não têm essa condição. Pedir perdão das faltas cometidas nesta ou em outras vidas passadas, fazendo tudo ao seu alcance para redimir-se, ajudando aos que machucou, que é a lei de reencarnações em muito auxilia, ou mesmo aos que necessitam, pois
ao agasalhar e dar alimentos a um desses pequeninos, e a mim que o farás. Assim falou-nos Jesus, né? Todos os pequeninos que nós auxiliarmos, estamos auxiliando diretamente ao Cristo. Também ser misericordioso, ser piedoso, amoroso, pois fora da caridade não há salvação, como disse Allan Kardec. No dizer lapidar do apóstolo Paulo de Tarso, ser solidário com o sofrimento alheio, interagir com outras pessoas, participar da comunidade, engajar-se em obras meritórias e assistenciais, isto dá uma real satisfação pessoal. Quão é importante quando você auxilia pessoas. Sente útil, vê a alegria estampada no rosto daqueles que você cooperou. Isso é muito bom. E seja solidário para não sermos solitários. Amar o próximo como a si mesmo. Então esta máxima de Jesus sintetiza todo o Evangelho. Se nós gostamos de nós mesmos, primeiro é preciso aprender a gostar ou amar o próximo. Ao espargir perfume, sempre restam gotículas em nossas mãos. O amor incondicional, sem barganha e sem esperar recompensa, é o grande caminho para a paz interior, para a alegria, para a felicidade. Assim podemos aprender e ser felizes. Então faça aos outros o que gostaria que as suas fossem feitas, mas faça sem interesse algum de ter recompensas. Embasada no princípio da educação, amai-vos uns aos outros, temos que a nossa comunidade brasileira ainda carece de prática de algumas condutas fundamentais no convívio social, apesar de ser aqui a pátria do Evangelho e o coração do mundo, que implica em desequilíbrios que podem ser corrigidos e erradicados. Enumeremos alguns deles. Nós conhecemos aqueles batuqueiros, né? Onde quer que estejamos, nos elevadores, nos ônibus, na fila, no balcão de atendimento, somos incomodados pelo vizinho batuqueiro, que com os dedos ou com um objeto produz ruídos continuados e chato aos ouvidos dos circunstantes. Embalado ora no nervosismo, ora na ansiedade, ora nas lembranças de eventos festivos que compareceu recentemente. Essa conduta também traduz musicalidade do próprio brasileiro, que é característico, dadas suas origens africanas percebidas no gosto da música, pelo gingado, pelos petiscos apimentados. Mas certamente algumas vezes incomodam aqueles que não estão compartilhando das movimentações pessoais desses batuqueiros. Muitas vezes vizinhos não se preocupam com o outro, colocando som alto, né, dando essas batidas que incomodam. Assim põe-se fazer um autoexame, verificando se o ambiente comporta, se não está incomodando, enfim, e controlando-se. Outra conduta corriqueira dos menos avisados é postar-se à entrada de um cômodo ou à saída de um veículo de transporte coletivo, elevador, ônibus, trem, metrô, sem dar direito de passagem, ir e vir aos demais circunstantes, muitas vezes inteiramente alheio ao ambiente. Isso é muito ruim. Alguns países eliminaram tal conduta, que é da natureza humana, escrevendo no assoalho de dizeres ou lembretes como: desobstrua a passagem, libere a porta, mantenha liberado. Também as pessoas se educam para dizerem gentil e firmemente: com licença, por favor, muito obrigado. Isso faz parte da nossa educação, né, do cotidiano. Também constitui falta de educação conversar em voz alta no elevador, no interior de transporte coletivo, no restaurante, enfim, onde há outras pessoas em volta e que não estão interessadas naquela conversa. Pois é, tem pessoas que falam tão alto que todos ouvem. E são coisas particulares, é deles lá, ninguém está interessado em ouvir aquilo. Como determinadas religiões colocam som estridente numa altura como se Deus fosse surdo, atrapalhando. Um dia desse um amigo me passou dizendo: que absurdo, a polícia foi intervir numa igreja tal. Estão perseguindo a religião A. Não vou citar aqui o nome da doutrina. Aí eu falei assim: perseguindo o Brasil é um país laico. Aqui se respeita todos os segmentos religiosos. O que eu estou observando aí que foi certamente queixas de vizinhos que não suportavam mais o som numa altura fora do normal, às vezes já passando das 10 da noite, onde foi acionada a polícia para ir lá conter
esses ruídos, que é uma falta de educação fora do normal. Olha, respeite a opinião dos outros, a crença do outro. Você não tem que impor nada. Não foi isso que Jesus ensinou? Também conservar constitui falta de educação, conversar. Conversar também constitui falta de educação em voz alta, no elevador, no interior do transporte, como falei. Outra coisa muito triste e lamentável que acontece aqui, principalmente no nosso país, é somos fura-fila. É um impaciente que acha que seus direitos vêm antes dos demais, num balcão não vacila em estender o braço ou interromper o atendimento para atravessar uma pergunta ou até mesmo assintoosamente colocar seu questionamento ou consulta, absolutamente esquecido de que há alguém, um cidadão que chegou primeiro. E esse comportamento, há muito enraizado, não chega muitas vezes a ser percebido pelo abusivo como ato pouco civilizado, tal o costume e a prática reiterada. Ora, respeitemos os direitos do outro. Se a fila está ali, é para todos. Há outras condutas públicas que merecem reparos, mas fiquemos nessas principais, na esperança de que nos eduquemos a todos. A pedra de toque do Evangelho é amar e respeitar o próximo. A prestigiosa revista Newsweek, em artigo assinado por Cláudia Kalb, chama a atenção para um fato novo que vem ganhando corpo nos meios médicos nos Estados Unidos, qual seja aliar a terapêutica medicamentosa ou mesmo psicológica às práticas religiosas, despertando e ensinando a usar a oração e a fé, que, segundo o Evangelho, remove montanhas. Dentre os pesquisadores e cientistas que sinalizam favoráveis à nova terapêutica, destacam-se vários psiquiatras e geriatras da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, no qual aborda sobre o otimismo e a fé e seus efeitos na saúde humana. E ainda especialistas da Universidade da Pensilvânia, também nos Estados Unidos, que balizam suas pesquisas a partir de imagens escaneadas do cérebro. Segundo a Newsweek, 72% dos americanos afirmam que gostariam de conversar sobre fé com seus médicos, e o mesmo grupo confessou que também acredita no poder das orações. Essa nova onda de fé acredita que 3/4 dos pacientes acaba se beneficiando mesmo com preces direcionadas entre pessoas que nem se conhecem. O milionário John Templeton gasta anualmente $30 milhões patrocinando projetos que estudam a natureza de Deus. E o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos pretende gastar $3,5 milhões na medicina que aborda corpo e mente. Enfim, ciência e religião dando-se as mãos, pois a religião sem ciência é capenga, a ciência sem religião é claudicante. Dr. Franklin Ribeiro, diretor do Grupo Espírita Osana Cricor e membro do Núcleo de Estudos dos Problemas Espirituais e Religiosos do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, em entrevista à revista Cristã de Espiritismo, afirma que, segundo uma tese apresentada em um congresso de psicanálise em Roma, a falta de carinho e atenção pode causar depressão. As conclusões basearam-se em estudos realizados com um grupo de 165 bebês, no qual se verificou que os que se afastavam dos pais por algum motivo, após os 6 primeiros meses de vida, em comparação com os que conviviam com os pais e recebiam carinho e atenções, choravam muito mais vezes. Notaram também, nos primeiros, perda de peso, chegando alguns até mesmo a falecer. Na adolescência, prossegue o estudo. Os sintomas mais comuns são a irritabilidade agravada com o uso do álcool e das drogas. Nos idosos, o sintoma mais decorrente é o esquecimento exagerado. Ser reconhecido é uma grande necessidade humana. A sensação do vazio angustia. Neste ponto, a fé em Deus é um grande coadjuvante na prevenção do problema. A sensação de que Ele está sempre conosco, do nosso lado, que não nos abandona um só instante e não nos condena para sempre, porque é Pai amantíssimo, nos reconforta.
Na realidade, o indivíduo tem um sentimento de autoestima, das coisas que agradam e desagradam, do que faz de bom ou de ruim. Enfim, uma consciência julgando o tempo todo. Em verdade, o verdadeiro juízo. A culpa e remorso, a mágoa e o ressentimento levam a pessoa a estados depressivos, afirma Dr. Ribeiro. Assim, o Evangelho do Perdão atua como um poderoso lenitivo. Deve-se perdoar para que também se seja perdoado. E perdoar significa esquecer, virar a página. Enfim, amor e perdão são substratos essenciais à felicidade do homem. Fatores genéticos podem ser agentes contributivos que devem ser controlados com antidepressivos médicos, mas também com a terapia da ajuda, do amor, do convívio familiar, da sensação de solidariedade e serviços. Quantos idosos há, mormente aposentados, que sem ter o que fazer, sentem-se desprezados, não se prepararam para a aposentadoria, não buscaram alternativas, não souberam encontrar substitutivos, especialmente no campo assistencial e filantrópico. Quem enxuga as lágrimas do próximo não tem tempo de chorar as suas. Autoconhecimento já é um bom começo. Analise-se, conhece-te a ti mesmo. A meditação e a prece são outro antídoto para prevenir a depressão. Ao deitar-se e ao acordar, passar em revista os fatos do dia ou da noite. Orar, não somente para pedir, mas para agradecer, aceitar-se, viver não para ter, mas para ser. Aprender o valor das pequenas coisas, como uma pequena jardinagem, um joguinho de dominó ou de damas, um passeio a pé, o entardecer ou o nascer do dia, refletir sobre a grandeza do universo, a beleza das estrelas, retomar o gesto do namoro, dizer uma palavra de afeto, fazer uma carícia no rosto, um afagar nos cabelos, ter uma lembrança agradável, não se deter nos pensamentos pessimistas, ver o lado bom das coisas, mesmo que haja perdas a lastimar, planejar pequenas tarefas que possa realizar com satisfação e êxito, regozijar-se com pequenas vitórias, ter a sensação de contribuir para o macro com pequenas realizações, sentir-se incluído no todo. Não ter vergonha de si mesmo, satisfazer-se com o ego afagado, mediante reconhecimento do próximo, manter uma boa prosa, não falar só de si mesmo, mas buscar interessar-se pelo outro, escolher sempre uma boa palavra, uma feliz observação, uma agradável opinião ou aconselhamento. Não há roupa feita ou remédio padrão. Cada qual deve avaliar o que mais lhe convém, mesmo que não seja a melhor coisa do ponto de vista da maioria, como é o caso das realizações no campo econômico e financeiro. Buscar a satisfação nas pequenas coisas da vida, valorizando os valores morais e espirituais, que são imorredouros, que o ladrão não rouba e a traça não consome. A dor de cabeça, que acontece durante o contato sexual, começando 3 minutos antes da sensação de prazer, evolui rapidamente, atinge o auge no momento do orgasmo e permite, nas horas seguintes, foi diagnosticada como cefaleia orgástica e tem como causa o estresse. A lei de procriação impele as pessoas umas às outras por atração, que deve ter como motivação o afeto, a família, a prole, a solidariedade na alegria e na tristeza, abençoada como uma intervenção do divino na consecução da vida. Isso pode sofrer injunções, como a cefaleia orgástica, notadamente se o ato sexual não for acompanhado de um espírito nobre e elevado, ou seja, consequência de uma responsabilidade assumida. Um pesquisador do Instituto de Pesquisas Médicas de Hamburgo, na Alemanha, garante que fazer sexo desenvolve o cérebro, visto que a adrenalina e os hormônios de cortisona são liberados, estimulando a produção de massa cinzenta. Por vezes, ocorrem relacionamentos ocasionais, espúrios, em que a sensação de pecado acompanha a mente ou consciência das pessoas envolvidas, gerando ansiedade e estresse, o que pode até mesmo afetar o resultado esperado, inclusive incorrer em mau resultado ou não concorrer para o desfecho esperado. Assim, a relação sexual, que não tem nada de pecaminosa,
pode, em alguns casos, revestir-se desses atributos, se não for abençoada pelo Espírito Superior que dirige as nossas vidas. O povo norte-americano, que alguns dizem ser os romanos reencarnados, tem uma predileção por temas de violência. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Basta ver a temática dos filmes produzidos em Hollywood. Antes faziam sucesso os bangs bangs ou westerns, que tanto encantaram a nossa juventude, que alegravam as plateias. Os românticos também faziam o mesmo sucesso, e até mesmo os filmes épicos, como Moisés, A Queda de Troia, Covardes e O Vento Levou, embora demonstrassem já àquela época certa predileção também pelas façanhas de guerra, retratando batalhas contra japoneses e alemães na Segunda Grande Guerra, quase sempre despertando o amor pelas armas e o sentimento de defesa à pátria, exaltando a esperteza e audácia dos seus soldados. Mas nada se compara aos atuais filmes de violência, seja com os Robocops ou os Schwarzeneggers, os Stallones, os Van Dammes, sejam os próprios filmes de guerra, retratando o Vietnã, em geral despertando nos seus jovens sentimentos de heroísmo. Entretanto, um fato mais grave que terrifica a população, não apenas do seu próprio território, mas de quase todo o mundo, tem um acesso às megas produções cinematográficas hollywoodianas. São chamados filmes de pânico. Dentre eles, enumeramos O Dia Seguinte, Tubarão, Terremoto, Pânico, Anaconda, O Alienígena, O Inferno na Torre e O Inferno de Dante. Todos com muita destruição e adrenalina, que parece ser o agente motivador para atrair bilheterias de gente sequiosa por emoções. Nem mesmo Jesus se salvou com o muito conhecido Paixão de Cristo, onde o diretor Mel Gibson usou e abusou da violência, o que gerou protestos em todo o mundo. E tudo parece ter começado com o filme O Dia em que a Terra Parou, de Orson Welles, que para maior realismo anunciou pelo rádio a tal invasão, como se estivesse ocorrendo, fazendo tomadas de cenas ao vivo, com o povo correndo pelas ruas de Nova York. Deu muito ibope e mostrou o filão que seria explorado, em detrimento da paz e da beleza da sétima arte. Contudo, essa mesma violência que os produtores plantam no cenário americano e também mundial, tem de volta, pela natural lei de causa e efeito, um retorno dentro, principalmente, das suas hostes. O povo norte-americano é certamente o que mais tem sido vítima da própria violência, seja interna, seja externa. Assaltos, crimes hediondos, guerras, enfim, o homem passou a ser efetivamente lobo do próprio homem, como preconizava Hobbes. Ora, sabemos que Jesus afirmou em sua imorredora doutrina que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O livre-arbítrio enseja-nos fazer o bem, o que bem entendermos, mas de tudo que plantarmos, que fizermos, que realizarmos, disso daremos conta a nós mesmos, à nossa consciência, juízo final de nossos atos. Portanto, é preciso plantar-se a paz, a mesma paz de Mahatma Gandhi, que disse que o amor de um pode pacificar o ódio de milhões. Líderes mundiais em todos os continentes promovem movimentos em favor da paz. E perguntamos, o que eu posso individualmente fazer? Bem, façamos como o pequenino beija-flor, que carregava água no biquinho a fim de apagar o incêndio na floresta. Façamos nós a nossa parte, pacificando os filhos, os colegas de trabalho, os vizinhos, quem quer que tenha contato conosco. Mas para isso é preciso que, em primeiro lugar, pacifiquemos a nós mesmos. Adquirir uma atitude de paz, de conciliação, de perdão das ofensas. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Um compromisso com o nosso planeta. Era início de tarde de um dia ensolarado. Após almoçar, Ana caminhava de volta ao trabalho em seu trajeto diário e cruzava uma praça.
Há alguns meses, a prefeitura havia instalado em uma das esquinas da praça lixeiras para lixo reciclável, com cores e rótulos diferentes para metal, plástico, papel e vidro. Ana, que achara a iniciativa excelente, costumava, ao passar por ali, observar as pessoas ao utilizarem as lixeiras. Para sua tristeza, era comum que os transeuntes depositassem o lixo sem atenção, e comumente de modo incorreto, mas nunca tivera coragem de abordar alguém. Isto lhe causava uma certa indignação, e costumava julgar que as pessoas, de maneira geral, não se importam com a natureza. Acostumada desde criança a separar os resíduos recicláveis, não admitia o descuido em casa. Afinal, pensava ela, temos um compromisso com o nosso planeta. Nesse dia, ao se aproximar da esquina da praça, reparou em uma criança, com não mais que 6 anos, que segurava uma lata de metal em uma mão e com a outra segurava a mão da mãe, que caminhava apressada. A criança soltou a mão da mãe e parou em frente às lixeiras, esforçando-se para ler os rótulos. A mãe seguiu mais alguns passos, parou e chamou a filha. A menina respondeu que precisava jogar a latinha no lugar certo, ao que a mãe retrucou: tanto faz, joga em qualquer uma, pelo menos não está jogando na rua. Apresse-se. A garotinha não se intimidou. Respondeu que a professora dissera na escola que separar o lixo é importante para quem trabalha com ele e para ajudar a natureza. Dirigiu-se então para a lixeira correta e colocou a lata. Em seguida, com um sorriso nos lábios, correu para junto da mãe, que já estava se afastando. Ana havia parado e observara a cena sorrindo. Emocionou-se ao ver aquela criança tão pequena agindo tão corretamente e servindo de lição para a mãe. Pensou que é possível, sim, modificar as pessoas pela educação. Chegando ao trabalho, resolveu vistoriar as lixeiras que ela mandara instalar, de cores diferentes, com rótulos específicos, e percebeu resíduos dispensados incorretamente. Parou para pensar. Havia instruído corretamente seus funcionários? Dirigiu-se ao computador e buscou em um site da prefeitura as corretas indicações para a separação. Fez um resumo e imprimiu algumas cópias. Marcou uma reunião com o turno da tarde e outro com o turno da manhã. Para sua surpresa, os funcionários interessaram-se muito pelo assunto e ela descobriu que eles careciam de conhecimentos detalhados sobre a correta separação. Feliz, Ana discorreu sobre todos os itens de forma detalhada. O assunto se estendeu até para cuidados com o lixo doméstico e sobre como evitar desperdícios. A zeladora prometeu vistoriar as lixeiras. Alguns dias mais tarde, ao lembrar do fato, Ana concluiu que, apesar de pensar estar fazendo sua parte, na verdade, pôde fazer muito mais. E sentiu-se profundamente feliz e grata àquela pequena criança anônima. A terra nos acolhe e permite a maravilhosa oportunidade de viver. Temos para com ela, bem como para com as gerações futuras, o compromisso de preservá-la em agradecimento à maravilhosa obra de Deus, da qual somos parte fundamental. Pense nisso e faça sua parte você também. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, nós sabemos que Tu tinha o senso da alma, ou seja, bom senso, porque usava a sua sensibilidade lógica para orientar a si mesmo e aos outros que ele escutavam as lições de sabedoria. Então, meus queridos irmãos, Jesus nos convida ao bom senso, ao respeito alheio, às outras doutrinas religiosas, aos companheiros que pensam de maneira diferente das nossas, mesmo não tendo que concordar, mas utilizemos o bom senso para respeitar.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas? Obrigado, Pedrosa, por estarmos juntos no programa de hoje. Estaremos juntos em outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Obrigado a você pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita luz, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, ao Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.